Graça e paz, boa noite, meus amados. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre ti e tua família, amém? Que você tenha um cântico novo para o Senhor, que sua vida seja um louvor a Deus, uma adoração ao nosso Criador. Nós vivemos momentos de lutas, mas sempre existiu as lutas, desde o início do mundo até hoje. Hoje vivemos em outro contexto, mas as lutas não mudam. A gente tem um inimigo oculto, um inimigo que tenta nos tragar, nos devorar, nos matar. E ele usa as pessoas. Nós nos libertamos de muita coisa mais material, mas precisamos de libertação espiritual. Nós vivemos em constante luta contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o pecado que já nasceu conosco, o pecado original. E nós somos redimidos. Nós nascemos de novo através do Senhor Jesus. É uma vitória espiritual, porque o nascimento que Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, ser uma nova criatura, ele fala desse nascimento espiritual. A partir do momento que você reconhece Jesus Cristo como Deus, Jesus Cristo como Senhor, aquele que veio morrer, ele veio com um plano de salvação, morrer numa cruz para nos redimir, morrer numa cruz para nos justificar, todo aquele que nele crê que ele é Deus e que ele é o Senhor. Amém? E isso, um novo nascimento através do arrependimento, é um conhecimento através do Espírito Santo daquilo que a gente é, sabendo que nós somos pequenos, dependentes do Senhor e somos pecadores e necessitamos da sua graça. Mas as batalhas continuam e Tiago, irmão de Jesus, na sua carta lá, ele fala sobre a gente resistir esse mal. Ele fala assim lá no capítulo 4, no verso 7, diz para a gente: portanto, submeta-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus exatamente está na presença de Deus. A gente está em concordância com Deus, a gente está na presença do Senhor, a gente está vivendo sobre a obediência, não querendo mais andar pela carne e sim pelo Espírito, submeter-se ao Senhor, para a gente vencer essa batalha contra Satanás. Por isso ele fala antes, para resistir ele fala para primeiro submeter-se ao Senhor, a Deus, e resistir ao diabo. A gente só consegue resistir ao diabo se a gente se submete. Amém? Se a gente vê, muitas pessoas usam o Salmo 91 como um amuleto. Mas o próprio Salmo 91 diz para a gente primeiro se submeter a Deus. Vou explicar. Ele diz assim logo no primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Na linguagem NVI ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ele está dizendo que você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Então é você ser de Jesus, você pertencer, ser uma nova criatura. Aí só pode habitar no abrigo do Senhor aquele que é
reconhece Jesus como Senhor, reconhece Jesus como Deus, reconhece Jesus como Salvador. Ele no verso 9 também diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Então a gente tem que colocar o Altíssimo em primeiro lugar. Ele é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é o nosso lugar de proteção, é a nossa proteção. É por onde a gente pode se refugiar mediante uma perseguição, uma batalha, uma vida de lutas. A gente se refugiar nessa guerra contra o mal. E o verso 14 também diz assim, do Salmo 91: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Isso é Deus falando já para a pessoa, porque ele me ama. No caso, nós o amamos. Ele vai nos resgatar, ele vai nos proteger, pois nós conhecemos o seu nome, temos o conhecimento de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para resistir ao diabo é a gente estar junto de Deus, viver junto do nosso Deus Altíssimo, junto em obediência, e nos alimentar com a fé das coisas que a gente não vê, porque são espirituais. A gente tem as promessas de Deus para a nossa vida e a gente crê nessa promessa, porque a gente crê em Cristo, a gente crê em Jesus, a gente crê no Senhor, e a gente se alimenta dessa fé. E a gente alimenta a fé através da palavra, de ouvir esta palavra, o Salmo 91 e toda a palavra do livro, a Bíblia, a palavra de Deus. É o nosso alimento diário para nós fortificarmos a nossa fé e saber quem é o nosso protetor, quem é o nosso refúgio, quem é o nosso esconderijo. E com isso a gente resiste ao diabo, resiste às tentações, resiste ao mundo, resiste às coisas do mundo e anda conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então é isso, meu amado. Essa batalha vai ser vencida desse jeito. Deus abençoe a tua casa e a tua